Hoje eu vim mostrar para vocês esse porta-grampos de retalhos que eu fiz e que todo mundo que vem aqui em casa pergunta o que é isso. Aí quando eu falo que é um porta-grampos, fica, ai, também quero, porque é super útil e ficou bem charmosinho, né, gente? E eu fiz com pedaços de retalho. Então eu vou ensinar para vocês o molde primeiro, vou ensinar esse molde aqui. Então a gente vai, vou mostrar como que a gente vai fazer esse molde e depois a costura, enfim, o passo a passo completo até a gente chegar nesse resultado aqui, tá bom? Então vamos lá? Para fazer esse molde, 2 folhas de papel sulfite, papel cartão. Eu gosto de usar esse aqui que é 180 gramas, a gramatura dele, que ele é mais firminho e aí fica melhor para riscar depois o molde. Importante também, se você tiver uma dessas régua aqui, que tem as medidas, facilita bastante, tá, gente? Mas se não tiver, dá pra usar também aquelas normalzinhas de escola, aquelas simplesinhas também, super dá. Então, pra começar, e claro, né, lápis e também cola. Então, pra começar aqui, vamos marcar 1 centímetro aqui, de fora a fora. Ó, por isso que eu falo, essa régua facilita um monte, porque ela já tem as marcações certinhas, então é só você centralizar aqui e riscar. Marquei meu 1 centímetro e agora eu vou unir essas 2 folhas, né? Porque eu preciso dela maior. Então eu vou unir aqui, pegar minha cola. E você vai passar aqui de fora a fora e unir as 2 folhas. Fazendo assim, marcando 1 centímetro ali, ela vai ficar inteira certinha, então não vai correr o risco de ficar torta. Por isso que é importante riscar certinho e depois colar. Após isso, a gente já tem a medida principal aqui do nosso molde. Então eu vou usar essa medida inteira da largura da folha. Eu não vou cortar. Se você quiser fazer menorzinho, depois você consegue diminuir. Mas para o meu molde, eu vou usar a medida toda dessa folha. A largura, no caso, né? Então aqui, ó, ela tem 29,7, mais ou menos. Até vou riscar aqui pra vocês, ó, a medida. 29,7 tem de largura. E de comprimento, não vamos usar tudo, porque senão vai ficar muito comprida, né? Muito grandona. Então eu vou usar aqui 36 centímetros, que é a medida mais ou menos desse meu que eu já tenho pronto. Então vou usar 36, vou marcar de um lado. E marcar do outro lado 36 centímetros, pra gente ter um risco bem certinho. Marcados 36 centímetros, eu vou passar uma linha aqui, onde eu encontrei esses 36. Então, essa é a minha altura e essa é a minha largura. Então, aqui eu tenho 36 centímetros de altura por 29,7 de largura. Agora, a gente vai fazer a parte de cima. Então, aqui do risco que eu deixei para achar o 36, eu vou marcar 2 centímetros para baixo. Ó, de novo a régua facilitando a minha vida. Eu coloco aqui, centralizo certinho, 2 centímetros. Vou fazer com lápis, tá? Para não riscar tudo, ficar cheio de risco. Esse aqui é só pra gente se basear. Essa vai ser a largura do nosso pescocinho que a gente tem aqui para entrar essa parte do cabide. E agora, risquei os 2 centímetros, né? Ó, essa parte tem 2 centímetros. Eu vou encontrar o meio desses 2 centímetros. Como é um número quebrado, eu vou usar aqui a minha calculadora para não passar a medida errada para vocês. Então, 29,7 dividido por 2 é igual a 14,85. Eu vou achar meu centro aqui em 14,85. Então, não tem certinho aqui os risquinhos, igual tem aqui, ó. Mas eu sei que é mais ou menos entre o meio entre o meio até chegar no 15, né? Não sei se deu pra entender. Enfim, 14,5, 14,85. Achei o meu centro. Agora, eu usei naquele dali um cabide desse daqui. Aqueles cabides que são forradinhos com espuminha e tecido. Só que já tava meio... Ele era assim, ó. Tinha espuminha por dentro e aí ele ficava assim. Eu comprei nessas lojinhas de 10 aí, bem baratinho.
só que a espuminha já estava saindo para fora e eu quis dar um novo uso para esse cabide, porque essa parte aqui é bem boa. E vou usar esse daqui. Mas você pode usar também cabide infantil, desses aqui que vem com a roupinha quando você compra, geralmente, né? Outro cabide que dê pra você fazer na medida, porque ó, esse daqui a gente vai ter que cortar. Então, depois de pronto o meu molde, eu vou colocar ele aqui e vou ver o quanto que eu preciso cortar do meu cabide, pra ele entrar certinho. Mas no meu caso eu vou usar esse, mas você pode usar esse. Então, se você for usar um outro, ó, aí esse daqui eu já teria que fazer uma caidinha aqui, ó, pra ele ficar certinho acoplado dentro do nosso saquinho. No meu caso, eu vou usar esse daqui pra riscar. Então, eu vou colocar o meio dele bem onde a gente marcou o centro e encostado naquela linha também dos 2 centímetros ali, ó. Acho que tá dando pra vocês verem. Tá bem certinho no centro. E agora eu vou usar ele como molde, ó. Vou riscar pra cá e vou riscar pra lá. Então, tu pode ver que ele ficou meio arredondado aqui. E no nosso tem um pescocinho, que é a parte do cabide. Eu vou colocar o meu cabide aqui de novo, ó, pra vocês verem. Aqui, mais ou menos no meio. Ó, eu vou riscar aqui, mas eu vou fazer com medida pra vocês verem. Então, eu tenho mais ou menos essa medida. Só que, claro, pra deixar bem certinho, eu vou colocar mesmo tanto pra cada lado. E deu 2,5, mas eu vou colocar em 3 centímetros, então vou deixar 3 para esse lado e 3 para aquele lado. Porque o que deu diferença aqui vence aquele lá. E aí, a gente vai ficar, ó, certinho para entrar ele. Talvez entre um pouco justinho, mas você tem como virar ele para colocar, então não tem problema. Feito isso, a gente marcou o nosso pescoço. Essa aqui, os 2 centímetros, vai ser a altura que eu quero deixar esse pescoço. Então, para ele não subir reto aqui, para ficar mais fácil de costurar também, eu vou fazer uma curvinha aqui, ó. Então, vou medir aqui mais ou menos 1,5 centímetros para cá, que é onde eu vou começar a subir, ó. Eu vou começar a subir meu pescocinho e morrer lá no meu 3 centímetros, mais ou menos. Ficar assim. Mesma coisa desse outro lado. Gente, desculpa se eu tô virando muito o papel, é porque é a forma que eu encontro aqui que fica mais fácil pra mim. Aí eu vou vir aqui, subir o meu pescocinho até morrer lá no 3, ó. Então eu tenho esse meu pescoço aqui. E agora, como eu já tenho o meio dessa minha peça, você vai pegar a sua régua, uma régua que tenha esquadro também dá, não precisa ser necessariamente essa. Ó, eu vou esquadrar ela com essa linha de caneta que a gente fez aqui, que é ela que marca o 36. E vou riscar pra baixo. Mais ou menos até onde a gente encontrou as duas folhas, até onde a gente uniu. Vou fazer um risco fraquinho mesmo, que é só pra gente se basear esse daqui. E agora eu vou descer 7 centímetros aqui, ó. Então, 7 desde a nossa linha da azul, tá? Desde o 36, não do pescoço. Então, vou pegar aí, ó, 7 centímetros pra baixo. E a partir desse, mais ou menos uns 8 centímetros. Também dá pra ser 7, enfim. Você até pode escolher a medida que você quer. E agora, desse nosso meio pros lados, eu tenho 14 centímetros de abertura. Então, eu vou riscar. Vou centralizar a minha régua aqui, ó, nessa linha, colocar bem certinho no 7 e vou riscar até o 14 e até o 0. E eu vou ter 14 centímetros. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado. Ó. Não preciso me preocupar muito com o esquadro, porque como essa linha aqui tá esquadrada a partir dessa, ó, pra você ver, encontrou certinho. Então, quer dizer que tá retinho. Aí, vem aqui é o 14, 0, e vou unir as laterais, na medida que eu achei. E eu tenho o nosso meio, que é o que a gente vai recortar depois. Eu vou até contornar aqui, ó, de caneta vermelha, para vocês verem o nosso molde tomando forma.
aqui também. E agora tá quase pronto. Pra gente fazer a caixinha de leite que tem aqui, ó, embaixo, nesse molde, eu vou usar a medida de 4 por 4. Ou pode ser 5 também, vamos arredondar para 5. Ficar mais fácil. Como já ficou maiorzinho esse daqui, 5 por 5. Esse aqui também eu vou recortar. E tá pronto o nosso molde, claro, vou escrever aqui também, né? Ó, molde. Nem precisava escrever o molde, mas não tem. Porta grampos de retalhos, mas também pode ser com tecidos que vocês tiverem aí. Enfim, é só porque eu tenho muito aqui, eu vou utilizar os meus retalhos. Agora, com a minha tesoura de tecido, eu vou recortar meu molde. Então, começando aqui pelo pescoço. Minhas caixinhas de leite. Usei uma tesoura para papel, tá, gente? Não usem a tesoura que vocês cortam tecido para isso. Essa minha azulzinha aqui, ó, é só para papel. Porque senão a tesoura de tecido perde todo o fio. E agora falta essa parte. Se vocês tiverem um cortador circular desse daqui, facilita bastante, ou um estilete, mas também dá para fazer com a tesoura. Então eu vou fazer com a tesoura para mostrar para vocês como que dá certinho também. Não vou dobrar muito aqui a folha, porque eu não quero que ela fique dobrada. Então eu vou fazer um corte aqui no meio. Vou ir até a beiradinha ali, ó. E vou cortar até os cantinhos. É mais chatinho de fazer com a tesoura, mas dá certo também, tá? E pronto, molde cortado. E agora a gente tem já o molde do nosso porta-grampos. Então, bora ver os retalhos que a gente vai utilizar para fazer isso daqui agora. Os retalhos que a gente vai usar vão ser retalhos de jeans para esse. Nesse daqui, nesse modelo, eu usei retalhos de linho. Então, para esse eu vou usar alguns retalhos de jeans que eu tinha aqui, de algumas calças velhas, enfim. E eu já fiz uma das partes para vocês verem o que a gente vai fazer agora na máquina. Então, ele vai ficar exatamente assim. Pode ver que é um quadrado. Eu cortei esse quadrado, retângulo, né, na verdade, na medida do meu molde, ó. Tá exatamente na medida. Até aqui tá passando um pouquinho, porque depois a gente vai desenhar em cima dessa parte que a gente fez. Então, pode ser um pouquinho maior também, não tem problema. Pode ser exatamente do tamanho, mas eu gosto de fazer assim. E aí depois eu só risco por cima. E aí a gente vai fazer exatamente isso, aqui que já está pronto, lá na máquina. E eu vou usar os retalhos de jeans que eu tenho. E também, para estruturar, eu vou usar esse retalho aqui que é uma manta, mas eu não sei dizer exatamente que manta que é, porque eram retalhos. Então, eu uni elas. E esse daqui também, ó, foi usado retalhos desse mesmo material. E então ele vai ficar exatamente assim. E agora eu vou mostrar pra vocês lá na máquina como que eu junto todos esses retalhos para eles virarem isso aqui, tá bom? Então aqui, para começar, vou deixar esse lado aqui para onde a gente vai grudar, porque esse lado é mais claro, então se a gente colocar um forro mais claro, ele vai tampar bem. Então aqui, essa parte eu vou deixar para a parte da frente, que vai ser a parte principal do nosso porta-grampos. Então aqui, lembra que tem a abertura, né, para a mão, mais ou menos por aqui. Então eu vou iniciar o meu aqui, porque eu quero que apareça o início dele. Então, eu gosto de começar com um triângulo assim, mas as medidas, vocês vão ver que as medidas do restante, né, eu vou ajustando conforme necessário. Ó, deixa eu sentar aqui. Então, eu tenho essa parte,
E eu vou ir só unindo pedacinhos nele e costurando. Sem muita medida, assim, porque a ideia é a gente usar os retalhos e ir fazendo. Unir essa parte, agora eu vou sempre em sentido horário e vou ir pregando as partezinhas. Então agora aqui, ó, eu vou pegar e vou colocar um pedaço exatamente aqui. Vou usar um alfinete para ele não sair do lugar. E se eu quiser, eu posso até cortar essa sobra aqui que teve. E vou tirando os fios também. E vou adicionando os pedacinhos que eu quero. Eu vou deixar esse daqui que é maiorzinho para uma outra parte. Então, eu peguei outro pedaço e vou colocar aqui. Passei a costura. Corto os fios. Puxei, já tenho um pedaço. Aí agora eu vou colocar, ó, lembrando que estava assim, né? Estou indo no sentido horário para ir completando. Então agora eu coloco um alfinete aqui para prender ele no lugar, depois eu vou cortar um pedaço desse aqui, mas por enquanto ainda não. Agora eu vou usar esse meu pedacinho, ó. Lembra que eu falei, ó, tem que ir vendo e encaixando igual um quebra-cabeças. E vou passar a costura. Passei e desvirei. Coloco outro alfinete para segurar. Agora eu vou colocar aqui. Eu vou usar uma outra cor para dar uma diferenciada. Depois eu corto esse pedacinho aqui. Às vezes você pode cortar antes e aí quando você vê vai faltar depois. Então eu deixo assim e corto só quando eu vou voltar de novo. Opa, enroscou. Ó, agora eu corto esse pedaço que sobrou. Estico o meu jeans e agora eu vou colocar uma parte aqui. Nessa parte eu acho que eu vou cortar assim. Nesse caso eu já vou cortar ele. E esse pedaço aqui. Aí você vê, ó, dá pra gente colocar uma inteira aqui. Tira o alfinete daqui e coloco ele um pouco mais pra cá. Aí você vai ajustando. Ó, eu peguei um pedaço de calça aqui, ó. Gente, ó, é uma barra de uma calça do meu marido. Que agora vai virar retalhos. Então eu vou abrir ela. Tira essa parte rasgada, né? Tira a parte da costura, porque senão fica muito grosso. Opa! Aí corto. E agora, na verdade eu nem vou usar essa parte aqui agora. Eu vou usar essa aqui, ó, vai dar certinho a medida. E você vai fazer isso em todo o restante, até completar tudo. Você vai colocando em ordem sentido horário, né? E vai adicionando e vai recortando os pedaços que você tem até eles irem encaixando um no outro. Eu gosto dessa parte, é bem terapêutica, então vou acelerar o vídeo para vocês ficarem só com o final dele. Não vai ficar um vídeo muito longo. Então eu tô aqui com a minha parte que eu já tinha feito. E agora finalizamos essa segunda parte, ó, para vocês verem, ficou com o início dele bem aqui, onde eu queria. E o meu molde vai pegar exatamente aqui, ó. Eu até tinha riscado antes, porém, a gente ainda precisa colocar o forro. Então, essa parte a gente precisa riscar com o forro em cima já. Esse forro que eu tô utilizando também, um lençol velho, que eu não utilizava mais. E aí você vai colocar aqui em cima. E aí você vai pegar o molde. Ver se tá batendo certinho aqui, ajusta ele. E você vai fazer esse desenho aqui, ó. Só esse, tá? Por enquanto. Vou pegar minha caneta aqui. Ó, deixa eu ver se tá batendo. Lá em cima um pouquinho pra baixo. Agora eu vou riscar aqui.
Aí eu vou passar uma costura exatamente em cima do meu risco. Por quê? Porque daí eu preciso virar essa parte pra dentro. Então, primeiro de tudo, antes de a gente costurar o nosso, desenhar o nosso molde no restante, a gente precisa fazer essa parte. Vou colocar alguns alfinetes aqui para ele não sair do lugar. Então, eu vou deixar esse daqui de lado. E essa parte de trás, a gente já pode desenhar. Exceto essa parte aqui, né? Que não vai ter. Então, eu vou colocar aqui. Peguei minha caneta. E vou desenhar aqui. As laterais, ó, está bem no limite, então eu vou deixar exatamente assim. Fazer minha caixinha de leite aqui. Embaixo um pouquinho. Passou um pouquinho. E tá feito, ó. Consegue ver? O desenho tá bem aqui, pegou bem na costura. E agora eu vou passar essa costura aqui nesse quadrado e vou passar uma costura de segurança também em volta aqui, aonde eu fiz a marcação das minhas costas. Então vamos lá para a máquina passar essa costura aqui. Passei a costura, como vocês podem ver, ó, tudo bem pertinho aqui. Passei já a minha costura onde eu marquei. E aqui também passei, ó, onde a gente contornou as caixinhas de leite. E agora eu vou recortar essa parte e abrir aquele dali. Então vamos fazer o recorte aqui, para deixar já certinho o nosso molde de trás. Que essa costura é mais para ser uma costura de segurança, então a gente vai se basear agora por ela. Recorta também as caixinhas de leite. O molde da parte das costas está pronto. E agora a gente vai tirar os alfinetes aqui. E a gente vai abrir essa parte. Então, vou fazer a mesma coisa que a gente fez no molde, ó. Dobro. Vou fazer um corte aqui, ó, no meio. Ó. Agora eu vou trazer mais pra cá. Vou tirar só um meinho, porque como ficou mais grosso, vai ficar mais chatinho de virar se a gente deixar muito pequenininho as bordas. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Então, vou tirar 1,5 centímetro mais ou menos aqui do meio. Recortei assim, agora eu vou cortar os 4 cantos assim, ó. Cuidando para não cortar a costura. E agora eu vou passar esse meu forro para trás. Então, eu vou pegar ele, ó, e vou passar por dentro do buraco que a gente abriu. Na parte de trás e vamos arrumar ele aqui. Então, aqui ficou bem a parte de um encontro de costura. Aí ele ficou mais durinho, mas se ajeita. Pode colocar uns alfinetes para garantir que ele vai ficar no lugar. E agora você vai ajeitando o seu forro aqui atrás, nessa parte.
Arrumou aqui atrás, confere se vai ficar certinho na frente. Ó, aqui tem que puxar um pouquinho mais, ó. Um pouquinho enroladinho aqui. Como essa é a parte que vai aparecer, eu vou realfinetar, colocar os alfinetes de novo, de segurança, aqui pelo lado da frente. Porque a gente vai passar uma outra costura de pesponto aqui, ó, pra segurar tudo isso que a gente colocou pra trás no lugar. Então eu vou tirar os alfinetes aqui de trás e vou colocar pra frente, porque eu quero passar a costura pela frente. Ó, ajustei todas as partes e agora a gente vai passar uma costurinha aqui. E eu também posso agora fazer riscar novamente o meu molde da frente, ó, eu coloco bem no lugar aqui, centraliza ele ali e pode passar a caneta agora nessa parte. Nossa, aqui eu vou ter que riscar com giz, porque o jeans é mais escuro e aí não dá pra ver aquela parte. E aí ficou assim. Mas primeiro, lembrando, eu vou passar essa costura aqui. E aí, pra passar essa costura de segurança aqui, ó, eu vou dobrar o meu forro pra dentro de novo. Só pra eu não costurar ele sem querer. Aí eu vou deixar ele enroladinho assim pra poder passar a costura aonde eu desenhei, que é a costura de segurança, pra poder recortar. E após isso, eu vou fazer a mesma coisa no forro. Vamos fazer assim, ó, eu vou passar a costura aqui e já vou passar a costura de segurança. E quando a gente recortar, a gente já vai ter praticamente um molde, aí é só recortar por esse daqui. Então vamos lá, eu vou passar a costura aqui e nessa parte já volto. Então vou passar a minha costura bem aqui, do ladinho agora. Eu vou deixar mais ou menos a distância de um pezinho de máquina mesmo. Eu vou começar, ó, essa parte aqui tá mais alta, tá vendo? Provavelmente vai ser mais chatinho de passar, então eu vou ter que passar mais pra cá, porque aqui tá uma bola. Então eu vou ter que colocar um pouquinho mais pra cá, pra gente poder começar. Então não vai ficar com um pezinho de máquina. E vou passando a costura de segurança em volta. Coloquei o alfinete ao contrário. Então passei minha costura de segurança aqui, ó, deve ficar mais larguinha esse lado aqui, me perdi um pouquinho, mas é isso. Agora eu vou passar a minha costura de segurança onde a gente riscou. Ó, lembrando, ó, vou deixar pra baixo a parte do forro, ó, pra eu não pegar o forro junto, a hora que eu passar a minha costura de segurança. E eu só tô passando essa costura também por causa dos retalhos, pra eles não ficarem tudo solto, ó, que eu vou cortar aqui. Aí podia correr o risco de ele ficar torto depois, e assim não.
passar nessa parte, ó, sem pegar o forro. E agora, mesma coisa nas caixinhas de leite. Dobro o meu forro pra lá. E está pronto essa parte, ó. Passei a costura aqui, nas caixinhas de leite também. Aí agora eu vou recortar essa parte e essa parte sem recortar meu forro. E é isso, recortado. Agora eu vou esticar ele de novo, ó, como eu falei pra vocês, ó, quando eu esticasse, agora eu vou passar, na verdade eu vou recortar o forro por esse recorte que eu fiz da frente, e ele já vai ficar certinho. Vou só colocar um alfinete agora aqui, ó, até poderia ter recortado junto, né? Mas assim é mais garantido que vai ficar certinho também. Vou colocar um alfinete que eu vou conferir se vai estar certinho. Ó, não tá nada enrugado, nada em nenhum lugar, tá tudo certinho. Agora eu posso recortar também o forro. Então vou usar meu molde aqui já cortado. E é isso, tá recortado, ó. E agora, após isso, vou tirar os alfinetes de novo. Tirar os alfinetes. Eu já tenho minha parte da frente certinha. Agora eu vou lá pegar outra parte pra gente colocar aqui e já costurar também. Agora que eu tô com a minha parte da frente pronta aqui, eu vou pegar a minha parte de trás, ó, a minha parte de trás, meu direito com o meu direito, vou juntar as duas e vou alfinetar, separando do forro, tá? Só parte da frente com a parte das costas. Vou colocar os alfinetes pra não sair. Ó, sem prender o forro, ó, o forro tá solto aqui, ó. Vendo? Não prendi ele, só parte da frente e parte das costas. E agora eu vou passar uma costura aqui, aqui, nas laterais e no fundo. Não vou passar a costura nas caixinhas de leite ainda, tá? Então vamos passar essa costura aqui. Ó, sem pegar o forro. Agora eu já posso tirar
Agora eu já posso tirar os alfinetes, ó. Tirar um pouco dessas sobras de costura, de linha. Ó, lembrando que eu não passei a costura aqui, ó. Que depois a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. Então ela tem que ficar aberta, tá? Só passei as costuras nas laterais. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o forro. Vamos colocar o forro sobre o forro. Parte direita com parte direita, se tiver. No meu caso aqui, os dois lados são praticamente iguais. Arruma tudo certinho. Alfineta. Ou pode costurar direto, se você já tiver mais confiança para isso. E nessa parte aqui, a gente vai deixar um espaço. Ó, essa aqui é a minha parte do fundo, tá vendo? Eu vou passar uma costurinha só de uns 3, 4 dedos em cada canto, por conta da minha caixinha de leite, né, para poder fechar. E o meio eu vou deixar aberto, que é por onde a gente vai desvirar depois essa peça. Então, eu vou unir aqui as laterais. Outra também. E agora eu vou passar a costura aqui e ali embaixo, só nessa parte aqui, deixando essa parte do meio aberta, tá? Ó, vou pegar só o forro, não vou pegar a parte principal. Agora aqui na parte de baixo, vou costurar só os inícios. Arremata, deixa o espaço ali que a gente precisa. Eu vou aqui pro outro final. Aqui pegou bem na beiradinha, eu vou passar a costura de novo, porque a de baixo deu uma corrida e não costurou. Ai, furei meu dedo. Não acontece mais do que eu gostaria. Sempre furo os dedos no alfinete. Agora a última parte. Ah, escapou ali. E fechamos essa parte de costura. Ó, eu tô com o meu forro e a parte de frente e costas costurado. E agora eu vou fechar, na verdade eu já fechei porque eu tinha até desvirado ele e o celular parou de gravar. Então eu tive que desvirar pra mostrar pra vocês que agora a gente vai fechar as caixinhas de leite. Então é só unir costura com costura, ó, no forro e nas partes principais. Ó, por isso que a gente tinha que deixar um pedacinho aqui, ó, de 4 dedos, ó. Porque, pra justamente poder fazer essa costura mais fácil depois. Se a gente deixa aberto depois, aí não dá. E agora a gente desvira ele pela abertura que a gente deixou no fundo da bolsinha, no fundo do forro. Então, depois de costurado,
Vamos desvirar tudo ele. Eu perdi as contas de quantas vezes o celular parou de gravar hoje, gente. Tanto de passo que eu tive que voltar pra vocês, por causa que ele para de gravar. Primeiro foi por causa de memória, depois foi por causa da bateria. Ele apitou que tava a bateria baixa e parou de gravar. Essa parte que eu já tinha desvirado tudo. Já tava praticamente pronto, já tinha até fechado o fundo. Tive que descosturar pra remostrar pra vocês. Então, ó, desvirei meu forro. Ele vai ficar assim, mas óbvio que não queremos o nosso saquinho com o forro virado pra frente, né? Então agora a gente só pega por essa abertura aqui, ó, e desvira. Desvirei tudo. Arruma certinho as partes de baixo aqui. Ó. Bonitinho. E agora eu vou fechar o meu forro. Conferiu, tá tudo certo, não tem nada aberto, nada faltando. Agora eu posso fechar meu forro. Vou pegar aqui, ó, onde ficou a abertura. E vou passar um pesponto nessa costurinha, nessa abertura aqui, ó, pra fechar. Ó, fechei. Corta aqui os excessos de linha. E pode mandar o forro pra dentro de novo. Agora eu vou, ó, pegar a parte aqui, ó, que tá aberta, dessa parte de cima. E aqui a gente vai dobrar. Vamos fazer uma dobrinha pra dentro. Deixa eu ver se consigo iluminar assim. Porque ficou muito pequenininho pra gente passar um pesponto. Então o que a gente vai fazer? A gente pode alinhavar aqui, porque vai ser ruim de costurar. Então vamos alinhavar o forro nas partes principais pra ela não ficar virando. E depois a gente pode colar essa parte pra dentro, ó, pra dar um acabamento. No meu caso, eu peguei e eu coloquei primeiro o cabide, ó, dela vai ficar assim. Mas primeiro você tem que prender o forro pra ele ficar certinho. Vou fazer isso, e pra não estender muito o vídeo, vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Tô aqui com o meu porta-grampos quase pronto, ó, alinhavei essa parte aqui, ó. Tá vendo que agora tá certinho, os dois, né? Já até coloquei a etiqueta, e olha só como ela já fica mais bonitinha. E agora eu vou colar essa parte aqui, ó. Eu vou dobrar, fazer uma dobrinha de 1 centímetro mais ou menos. E ela vai ficar assim. Então eu vou dobrar primeiro uma parte. Vou pegar e vou passar a cola aqui por dentro, ó. Eu vou usar a T6000. Vou passar aqui na beiradinha de dentro. E vou dobrar. Eu vou colocar já um grampinho até a cola secar. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Então, vou por dentro. Ó, nessa outra parte. Não sei por que essa cola tá cheia de ar. Vou dobrar. Vou colocar um grampinho. E vou esperar secar. Enquanto seca, eu já vou pegar aqui, ó. Deixa eu só tampar minha cola, senão... Enquanto seca, eu vou medir esse meu cabide aqui e vou cortar na medida.
Então, vou centralizar aqui mais ou menos. Pegar uma caneta e vou cortar um pouquinho mais pra dentro, ó, pra não entrar tão apertado. E vou cortar bem aqui, isso enquanto vai secando a nossa cola. Agora eu já cortei o meu cabide, ó, tá no tamanho que eu preciso. E acho que já tá seco agora, ó, já prendeu bem ali, ficou pra dentro. Depois, se você quiser, pode dar uns pontinhos depois de colocar o cabide no lugar pra deixar ele mais justinho. Eu fiz isso aqui nesse daqui, ó, passei uns pontinhos. Então, vou colocar agora ele aqui dentro. Como ficou bem na medida, vai ser mais chatinho de colocar. Agora tem que ir ajustando ele, né? Porque tá bem... Opa! Esquecendo de colocar o coisa no lugar. Ó. Vamos ajustar. E é isso. Ó, o que eu falei, ó. Aí dá pra você dar um pontinho de cada lado e ele vai ficar bem justinho. Vou colocar os grampos aqui dentro pra vocês verem. Cabe muito. Cabe muito grampo. Ó, coloquei nem metade dos meus outros grampos aqui, ó. Cabe muito. E é isso. Temos nosso porta-grampos e também dá pra ser um porta-trecos pra colocar dentro do guarda-roupa também. Colocar roupa íntima, laços de criança, enfim. Serve para uma infinidade de coisas. Eu achei bem útil como um porta-grampos e ficou super charmosinho mesmo sendo de retalhos, olha só. Vamos reaproveitar os nossos retalhos aí e de quebra ajudar o planeta, né? E deixar a tua casa mais funcional também. Se você gostou desse vídeo, sei que tá um pouco longo, mas quis fazer ele bem detalhado. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilha e me deixa o que você achou nos comentários, tá bom? Um beijo e até mais!